Já pararam para pensar como é que um telemóvel, um computador, sei lá, até uma máquina de café sabe exatamente o que tem de fazer? Pois bem, tudo se resume a uma linguagem que, por um lado, é super simples, mas por outro, é incrivelmente poderosa. E é isso que vamos desvendar aqui. É isso mesmo. Essa é a grande pergunta, não é? Como é que um pedaço de rocha processada, no fundo, areia, consegue de repente fazer coisas tão complexas como jogar xadrez ou até guiar um carro? A resposta, claro, não é magia nenhuma. É pura e simplesmente lógica. A chave para tudo isto está numa espécie de linguagem secreta. Mas atenção, não é uma linguagem como a nossa, com palavras e letras. É muito mais fundamental. É uma linguagem baseada em apenas duas ideias: verdadeiro e falso. E o que é realmente espantoso é a rapidez com que tudo isto aconteceu. Em termos históricos, foi quase um pescar de olhos. Vejam só esta linha do tempo. Em 1854, George Boole apresenta uma ideia quase filosófica, a sua álgebra do pensamento. Parece algo super abstrato, certo? Mas depois, em 1937, aparece Claude Shannon, um gênio, que tem aquele momento eureka e percebe que, espera aí, esta álgebra pode ser construída com interruptores, com circuitos elétricos. E a partir daí, a velocidade é estonteante. Passam pouco mais de 20 anos e, pumba, na década de 60, essa mesma ideia já está a ser miniaturizada e gravada em microchips. É uma aceleração brutal. E no fundo, no coração de tudo isto, a linguagem resume-se a apenas isto: duas palavras. Verdadeiro, que vamos representar com o número 1, e falso, que representamos com um 0. A melhor analogia é mesmo um interruptor de luz. Ou está ligado, que é 1, ou está desligado, que é 0. Não há nada no meio. E é esta simplicidade, esta lógica binária, que serve de alicerce para toda a computação moderna. Ok, então já temos as nossas palavras, o 1 e o 0. Mas só com palavras não vamos longe, pois não? Precisamos de verbos, de ações para fazer coisas com elas. Vamos então conhecer as três operações lógicas mais básicas, os verbos fundamentais que estão por trás de, basicamente, qualquer decisão que uma máquina toma. O primeiro e o mais simples de todos é o operador not, ou, em bom português, o não. O que é que ele faz? Bem, faz exatamente o que o nome sugere, inverte tudo. Se lhe dermos um 1, ele cospe um 0. Se lhe dermos um 0, ele devolve um 1. É o do contra do mundo da lógica. A seguir, temos o operador AND, ou E. Este aqui é o exigente do grupo. Pensem numa porta com duas fechaduras. Para a porta abrir, não basta rodar uma chave. É preciso rodar a chave A e a chave B. É a mesma lógica. A saída de um AND só vai ser um ou verdadeiro, se todas as suas entradas forem 1. E por fim, o terceiro mosqueteiro, o operador OR, ou OU. Este é o oposto do exigente, é o mais flexível. Se o AND precisa que tudo seja verdade, o OR fica contente se pelo menos uma coisa for verdade. A analogia aqui é ligar uma lâmpada com dois interruptores. Basta carregar no interruptor A ou no interruptor B para a luz acender. Certo, temos estas três regras simples. Com elas, conseguimos prever exatamente o que vai acontecer em qualquer situação. E para visualizar isto de forma clara, os engenheiros e programadores usam uma ferramenta super útil chamada tabela de verdade. Pensa nisto como um mapa de todas as combinações possíveis. Vamos começar com a tabela do NOT. É a mais simples de todas, como dá para ver. Se a entrada A for 0, a saída é 1. Se a entrada A for 1, a saída é 0. Direto, sem tirar nem pôr. É um inversor perfeito e é a base para negar qualquer condição lógica. Agora, a tabela do AND. Reparem bem, com duas entradas temos 4 combinações possíveis. Mas olhem para a coluna da saída. Só há um único caso em que o resultado é 1. É na última linha, quando a entrada A e a entrada B são 1. Em todos os outros casos, o resultado é 0. Exigente, como tínhamos dito. E, finalmente, a tabela do OR. A diferença é da noite para o dia. Reparem, a saída é 1 em quase todos os cenários. Basta que a entrada A ou a entrada B seja 1 e o resultado é logo 1. Qual é a única maneira de ter um 0 na saída? É na primeira linha, quando ambas as entradas são 0. É exatamente o oposto da porta AND. Ok, até aqui tudo bem. Vimos os blocos individuais, as peças do Lego, por assim dizer. Mas a mágia começa agora. É quando começamos a juntar estas portas simples para criar coisas muito mais complexas, para tomar decisões a sério. E agora, preparem-se porque este é um dos factos mais elegantes e importantes de toda a eletrónica digital. A lógica seria pensar que precisamos das três portas, NOT, AND e OR, para construir o que quisermos, certo? Pois
Não. Na verdade, é possível construir absolutamente tudo usando apenas um tipo de porta. A porta NAND. Pode parecer contraintuitivo, eu sei. Mas a ideia por trás disto é genial. Ao ligar estas portas NAND de maneiras específicas, conseguimos replicar o comportamento de uma porta NOT, ou de uma porta AND, ou de uma OR. Agora, a grande pergunta, mas para que dar-se a esse trabalho? Simples, eficiência. Imaginem uma fábrica de microchips. Em vez de terem 3 linhas de produção diferentes, uma para cada tipo de porta, podem ter só uma, a produzir portas NAND em massa. Isto torna tudo muito mais simples, mais barato e mais eficiente. É, na verdade, um dos grandes segredos que permitiu a miniaturização e o poder da computação que temos hoje. E é precisamente essa eficiência na produção em massa que faz a ponte. É o que nos leva da lógica abstrata, das ideias no papel, para o hardware físico que está no nosso bolso, na secretária, enfim, em todo o lado. A evolução deste hardware por si só já é uma história incrível. As tecnologias mais antigas, como a TTL, eram os cavalos de batalha da altura. Eram robustas, fiáveis, mas também eram um bocado como os motores a gasolina antigos. Consumiam bastante energia e geravam muito calor. O grande salto qualitativo veio com as tecnologias mais modernas, como a CMOS. A CMOS é a campeã do baixo consumo e é essa eficiência energética brutal que nos permite ter, hoje em dia, aparelhos superpotentes a funcionar com baterias minúsculas. No fundo, é a arte de fazer muito mais com muito, muito menos energia. E hoje em dia, quando pegamos num processador moderno, não estamos a falar de umas dezenas ou centenas de portas lógicas, nós estamos a falar de milhões de milhões. São bilhões destas portas minúsculas, gravadas em silício, a trabalhar em uníssono, a ligar e a desligar a velocidades que a nossa mente nem consegue processar. Tudo para executar os nossos comandos. Portanto, se há uma ideia a reter, é esta, citando o próprio Boole. Isto é uma álgebra da lógica, não dos números. No seu nível mais fundamental, a computação não é sobre matemática complicada. É sobre decisões lógicas, incrivelmente simples. Verdadeiro ou falso, sim ou não, ligado ou desligado. É esta simplicidade, repetida bilhões e bilhões de vezes por segundo, que tem essa tapeçaria digital, complexa e fascinante, que define o nosso mundo de hoje.